Bem, aconteceu. Foi um golpe do destino, não diria do acaso, não quero dizer do acaso, prefiro pensar que é do destino, mas evidentemente que foi um momento de sorte na minha vida, um privilégio absoluto, porque as Nações Unidas estavam à procura de uma pessoa que pudesse fazer uma campanha de advocacy a favor das mulheres e das questões das mulheres. E eu acabei por ser escolhida através da Associação para o Planeamento da Família aqui em Portugal. Deram o meu nome, entre outros, mas eu depois fiz uma entrevista, uma espécie de um casting, durante algumas horas, onde falei das minhas preocupações sociais, da forma como giro a minha profissão pública e as minhas preocupações enquanto cidadã e enquanto mulher. E passados uns tempos, eu aliás relato isso no meu livro que vejo e não esqueço, que editei e que lancei este verão, passados uns tempos recebo uma carta do antigo secretário-geral das Nações Unidas, do Sr. Kofi Annan, a fazer o convite para ser embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, que no fundo é o organismo das Nações Unidas que trabalha todas as temáticas ligadas à questão da saúde sexual e reprodutiva, da igualdade de género, as questões da adolescência também, das raparigas e tudo o que tem a ver com o planeamento familiar e com o direito que cada mulher tem a ter um parto seguro, a ter uma maternidade segura. Isto, de repente, para mim foi um novo mundo que se abriu, uma nova porta, um privilégio imenso, uma responsabilidade gigante, um medo, mas ao mesmo tempo pensei, quer dizer, o que é que eu posso fazer? Estudar. A primeira coisa foi estudar as matérias que eu não conhecia, porque inevitavelmente a Unicef, o organismo das Nações Unidas ligadas à criança, ligado às crianças, é aquele que nós mais conhecemos. E o UNFPA, o Fundo das Nações Unidas para a População, é mais desconhecido, são temáticas mais difíceis. E quando comecei a trabalhar há 15 anos as temáticas do planeamento familiar, da saúde sexual e reprodutiva, de repente houve muitas caras estranhas, não é? Não são temáticas tão apetecíveis e de facto, se nós dissermos uma mulher morre ao dar à luz ou dizermos uma criança morre de fome em cada segundo que passa, o que é que pesa mais? É a criança pesa mais. Porquê? Porque inevitavelmente todos nós queremos que as crianças tenham uma qualidade de vida, mas não nos podemos esquecer que as crianças vêm das mães e não nos podemos esquecer que as mães têm que ter direito à saúde e à educação, que são milhares no mundo inteiro que não têm acesso a uma escola, que não têm acesso a uma voz, que não têm acesso a um centro de saúde. E se nós apoiarmos uma mulher, apoiamos inevitavelmente uma criança, uma família, uma comunidade e um país. E está mais que provado que ao investirmos nas mulheres e nas raparigas, estamos a criar um motor de arranque para a economia local e para a economia global. Bem, essa é uma pergunta complexa. Eu quase que preferia fugir a essa questão dizendo que adoraria, com toda a imodéstia, com imensa lata, com imensa ousadia, promover o meu livro. E isto porquê? Porque, no fundo, eu fui convencida a escrever o livro. Não foi uma coisa automática em mim. Eu estou há 15 anos a fazer estas visitas ao terreno e estou há cerca de 10 anos a fazer reportagens documentais para a RTP, Os Príncipes do Nada e o Dar Vida Sem Morrer. E nesse propósito eu tenho mostrado ao mundo lusófono, porque os programas são passados nos países lusófonos também, da comunidade portuguesa, eu tenho mostrado exemplos muito concretos, quer de cidadãos anónimos, voluntários, quer de organizações não governamentais, quer até de projetos de cooperação, não só portuguesa, mas cooperações internacionais, que fazem a diferença, que efetivamente contribuem para melhorar o mundo e para colmatar muitas das falhas e das desigualdades que existem nos vários países. E acabamos sempre por concluir que as mulheres e as crianças são as maiores vítimas dessas desigualdades. E, portanto, eu faço essas reportagens porque quero dar voz e protagonismo a essas pessoas, mas há, evidentemente, muitas histórias paralelas que não acabam por ser mostradas nessas reportagens, em que eu apenas sou uma contadora de histórias, não é? O livro nasceu porque me convenceram a escrevê-lo e nasceu também depois por essa necessidade de, no fundo, eu reunir coisas dispersas, partilhas dispersas, ideias dispersas, informações dispersas que não estavam incluídas nas reportagens.
E são essas informações que às vezes fazem, se calhar, a diferença, porque essas informações para mim deram muitas vezes o tal clique que às vezes as pessoas que nos estão agora a ver ou a ouvir, ou que nos estão a ver e a ouvir, precisam em determinados momentos das suas vidas, que é um clique qualquer. É evidente que eu sou uma privilegiada, porque esse clique aconteceu quando eu estava olhos nos olhos com as populações, com as pessoas que realmente sofrem. Portanto, não estava olhos nos olhos com os relatórios, que também os leio, não estava olhos nos olhos com os governantes que ditam e que podem mudar o mundo, que também converso com eles. Não, eu estava olhos nos olhos com as pessoas que me dizem: eu não posso ir à escola. A minha filha teve que casar aos 12 anos. Eu sofri de mutilação genital feminina. Eu perdi 7 filhos, tenho 2. Isto, na primeira pessoa, muda-nos. Portanto, aquilo que eu posso dizer, por favor, leiam o meu livro, mas leiam muitos outros e tentem ir ao terreno. A Corações com Coroa nasce fruto desta experiência que eu tenho no terreno com o Fundo das Nações Unidas para a População há já 15 anos. Nasceu porque tive a consciência plena de que ao meu lado estavam 2 mulheres extraordinárias que gostam muito de mim, isso é importante, e que eu gosto muito delas, é fundamental, e em quem confio plenamente e que têm, no fundo, a mesma visão do mundo, a visão da partilha, a visão de que podemos, efetivamente, cada um de nós, no nosso buraquinho, em cada uma das nossas profissões, fazer qualquer coisa. Elas juntaram-se a mim, a Ana Magalhães e a Ana Torres, e decidimos criar em Portugal a Corações com Coroa, apesar de ser uma organização não governamental para o desenvolvimento, quer dizer que podemos fazer parcerias e projetos nos países em desenvolvimento. No entanto, eu, enquanto embaixadora do NFPA, existo exclusivamente para os países em desenvolvimento, não só os portugueses, os que falam a língua portuguesa, mas para os outros todos em desenvolvimento. Ora, eu quis também construir qualquer coisa cá em Portugal que estivesse ao dispor, disponível para a nossa sociedade portuguesa e nas mesmas áreas, no fundo nas áreas da igualdade de género, da não discriminação, da não violência, de dar potencialidade ou de retirar o potencial que os jovens têm, e as jovens em particular, e que muitas vezes está obscuro, dadas muitas circunstâncias, e porque também realmente em Portugal, apesar da discrepância, das diferenças em relação a outros países em desenvolvimento, é um país desenvolvido, mas a desigualdade de género é latente, não tão exibicionista, diríamos, mais escondida, mas cada vez mais se fala destas questões e é um facto que, por exemplo, as mulheres e os homens em postos iguais, as mulheres ganham menos, é um facto que as mulheres têm menor acesso ao poder governamental, ao poder do Parlamento, mas também ao poder das empresas, às reitorias, enfim, isto estava pano para mangas, falarmos aqui destas questões, mas são estes factos que também me fizeram a mim e às Anas criar a Corações com Coroa. Portanto, nós temos, e convido as pessoas a verem o nosso site, coracõescomcoroa.org, onde efetivamente estão lá os nossos projetos todos. Temos bolsas de estudo para jovens raparigas que tinham dificuldades financeiras em conseguir manter-se nos estudos, mas que têm bom aproveitamento. Temos projetos de inclusão social na área da maternidade e da parentalidade positiva. Temos cursos de voluntariado gratuitos, que é uma coisa que não existia em Portugal. Temos as nossas conferências, agora no dia 9 de novembro lá estaremos no Museu do Oriente, desta vez para falar sobre o potencial dos jovens. Enfim, eu estaria aqui muito mais tempo, mas foram estas as razões que me fizeram criar a Corações com Coroa. Há muita coisa a fazer, é evidente que há muita coisa a fazer e há muita coisa que tem sido feita. Nós, através das nossas conferências da Corações com Coroa, temos tentado levar alguns destes temas à imprensa. Uma das coisas que nós achamos que é muito importante é a imprensa trabalhar connosco numa parceria. No fundo, o jornalismo nasceu por ser uma missão ao serviço dos cidadãos. E um dos nossos primeiros projetos foi exatamente a criação de um prémio de comunicação que se chama Prémio de Comunicação Corações Capazes de Construir. Porquê? Para incentivarmos o jornalismo e também as campanhas, o meio publicitário, a produzirem matérias, trabalhos jornalísticos e de campanha nestas áreas, nas áreas dos direitos humanos. Porquê? Porque muitas das vezes os direitos humanos ficam
remetidos para a última página de uma qualquer agenda de imprensa ou até esquecidos, porque não vendem. Supostamente estamos numa fase terrível que nos dá a entender muito rapidamente o que é que os povos estão a sofrer, quer numa crise de refugiados, mas ao mesmo tempo dá-nos também uma distância imensa, que é uma coisa muito curiosa. Estamos permanentemente informados, mais do que nunca, mas estamos permanentemente alienados. E isso é muito estranho e, portanto, nós achamos que é muito importante trabalhar com a imprensa e esse prémio nasceu porque achamos que a CCC tem que estar junto dos jornalistas, a apoiá-los para escrever estas matérias e junto dos meios da publicidade também. Essa é uma das coisas, trabalhar mais com a imprensa estas temáticas. Por exemplo, um bom exemplo das coisas que têm sido ultimamente conquistadas é mais espaço para as questões da violência doméstica, mas é preciso ir mais fundo, não ficar só pelos números das mulheres que morreram vítimas de violência, é preciso ir mais longe, fazer matérias mais profundas, trabalhar as iniciativas de modo a que realmente os números baixem. Agora, o que eu acho também, acho que tem que haver mais sinergias entre as organizações não-governamentais, trabalharem mais em parceria muitas destas temáticas, porque existem muitas organizações não-governamentais que, infelizmente, dadas as circunstâncias da nossa crise, estão cada vez com menos recursos financeiros e, portanto, veem o seu trabalho reduzido. Ora, eu acho que é importante nós trabalharmos em sinergias. Nós, na Corações com Cor, apesar de sermos umas bebés ainda, 3 anos apenas, queremos também trabalhar em parcerias com outras ONGs. Mais coisas, acho que é importante que as empresas, mais do que nunca, tenham a noção clara no seu ADN do exercício da responsabilidade social. Que não pensem que a responsabilidade social representa um lugar no céu, mas sim que exerçam mesmo a responsabilidade social, acreditando piamente que estão a fazer qualquer coisa pela sua sociedade. Não é só ter o lucro da sua empresa, e isso é sempre proporcional, não tem que ser as grandes só, nem as pequenas só, e eu acho que é sempre proporcional aquilo que nós podemos dar aos outros, e portanto que haja mesmo no ADN de cada empresa essa capacidade de partilhar e de construir um mundo mais igualitário. Claro que sim, claro que há muito trabalho a desenvolver com as empresas. É evidente que em todos os países existem empresas a trabalhar. E acho que até nos países em desenvolvimento tem que haver uma maior consciência das empresas que estão lá, e não só as nacionais, mas as internacionais que estão lá e que estão a retirar os seus lucros. Portanto, aí ainda pesa mais a consciência de que temos que partilhar. Temos que partilhar. O mundo é de todos, o mundo não tem fronteiras para mim, não tem mesmo fronteiras. Eu nasci em Portugal, gosto muito do meu país, tenho imenso orgulho no meu país, mas francamente eu não me considero só uma portuguesa. Eu acho que sou uma cidadã do mundo e cada vez que vou a um desses países que são portuguesa de que estamos a falar, eu sou muito bem recebida. É evidente que há as questões culturais, é evidente que há coisas que eu não entendo, mas que aceito e vice-versa. Mas se nós estamos a trabalhar num país em desenvolvimento, eu, pelo menos assim entendo, acho que tenho que ter a noção ainda mais clara de que tenho que deixar uma semente qualquer.